Tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo, mestre. Tivemos um probleminha aqui, não tava fazendo a. Tava entrando ao vivo, mas não tava aparecendo pra ninguém, bicho. Pelo Geologia Ah, Geral. Acho que deve ser alguma configuração. o pessoal já tá de saco cheio das lives do Geologia Geral e já tá cortando. Não é isso não. Vamos dar um tempinho pro pessoal ir chegando. Pronto, E aí a gente começa. beleza. Cadê sua filha? Tá ali, rapaz, tá traquinando. Começou a botar a perninha no chão. Hoje tá inchado. Complicado, viu, ter filho nessa idade. Ainda mais machucada, né? Imagine só. Olha o professor Vanderlei colocando um olhinho aí, ó. Ele tá de olho. Ele tá me devendo assistir uma live minha há muito tempo. Vamos lá? Vamos? Pronto. Pessoal, boa noite. Para quem não nos conhece, eu sou Marcos, geólogo, um dos fundadores e administradores do Geologia Geral, do canal Geologia Geral, que a gente já está não só no Instagram, mas também no YouTube, no Spotify. Espero que a gente não invente mais nenhuma plataforma, porque não dá para ficar conciliando tantas assim. E hoje o tema vai sair um pouquinho do que a gente tem feito no nosso canal, que a gente tem voltado mais os temas para a geologia, e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com o meio ambiente. E aí nada melhor do que chamar o pessoal do bacharelado de ciências ambientais, do qual eu faço parte como docente, para a gente discutir algumas questões ambientais. E aí a gente resolveu criar, quando eu digo a gente, porque o tema foi bem amarrado entre eu e o pessoal do curso de ciências ambientais, né? O tema a gente resolveu encaixar justamente essa relação que existe entre recurso natural, atividade antrópica, e como que os recursos naturais e atividades antrópicas impactam na possibilidade, na geração de epidemias e pandemias e outros tipos de doenças que afetam os seres humanos, beleza? E aí, para começar, antes de começar, na verdade, o tema, eu queria que Luan se apresentasse oficialmente aqui no canal, certo? E aí a gente começa o conteúdo, digamos assim. Fala, Luan. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, me chamo Luan Fábio, né? Sou discente do curso de bacharelado interdisciplinar em Ciências Ambientais da UFRB, como o professor Marcos havia dito. Então, hoje viemos com esse tema, né? Bastante atual, para a gente poder dialogar e fazer essa interação, né? Tentar abranger alguns pontos que vocês têm interesse, que vocês tenham dúvidas, e é isso aí. Antes da gente começar, Luan, como foi você que começou aí com o BCA, já que o Geologia teve problema? Quando acabar, eu quero que você salve a live para a gente jogar tanto no BCA quanto no canal lá do Geologia, certo? Certo, beleza. E aí, só mais uma vez, antes da gente começar, essa live, ela vai gerar certificado para quem quiser, certo? E o formulário para preenchimento, ele está disponível na bio lá do nosso canal do Geologia Geral. Quando acabar a nossa live, vou deixar lá por mais 20 a 25 minutos, certo? Para quem estiver assistindo ter tempo depois de preencher e enviar, e aí depois eu cancelo o envio desses formulários, beleza? Então, para começar, uma vez que a gente tem três grandes temas, né? Recurso natural, atividade antrópica e pandemia, eu acho que vale a pena a gente começar meio que conceituando esses termos, né, essas expressões, e aí a gente passar para o bate-papo em si. A gente teve alguns questionamentos que enviaram para a gente, né, com relação a essa relação, e aí a gente vai desenrolando esse bate-papo, né? Então, recurso natural. O que seria esse tal desse recurso natural? Nada mais é do que todo elemento da natureza, por isso que é um recurso natural, útil ao ser humano, né, a espécie humana,
que vai trazer benefícios para o desenvolvimento da própria civilização, para a evolução da espécie humana, né, como tem ocorrido ao longo dos últimos milhões de anos, né, além de conforto e além da própria sobrevivência. Então a gente faz uso de recursos naturais, dos mais diversos, desde a água, recurso natural, até outros recursos metálicos, por exemplo, que está dando a possibilidade de a gente ter os celulares, terem computador e ter internet aqui, permitindo que nesse atual momento a gente consiga estar em constante comunicação. Então, basicamente, isso seria recurso natural, ou seja, os elementos que a gente utiliza, que a gente extrai da natureza. E aí, não entrando muito em especificidades, mas só conceituando ou subdividindo o recurso natural, que a gente tem o renovável e não renovável. O renovável é aquele que, ao longo do tempo, ele continua sendo utilizado, é considerado ilimitado, certo? Ele tem uma recarga constante, digamos assim. E o não renovável, ele é limitado, ou seja, ele não tem a capacidade de se reproduzir, ou o aporte onde ele é retirado ter capacidade de se recompor e a gente retirar mais. Então, tem o renovável e não renovável. Então, o primeiro conceito é esse, de recurso natural. Luan, quer acrescentar alguma coisa? Bem, não, acho que o senhor já abrangeu tudo aí. Não dá mais para acrescentar alguma coisa. Pronto, então vou conceituar a parte de atividade antrópica, que eu já vou aproveitar e fazer um link com a geologia, né? Eu não poderia deixar de passar. Então, a atividade antrópica é toda e qualquer atividade que o homem ou a espécie humana, digamos que realiza ou gera ou ocasiona no meio ambiente, certo? Então, desde o desmatamento até a mudança do curso de um rio, um caminho que é aberto, tudo isso é uma atividade antrópica que a gente está produzindo no meio ambiente. E aí, quando a gente fala de atividade antrópica, a gente sempre associa a impactos, e além de impactos negativos. E aí a gente sabe que nem todo impacto que o homem causa ao meio ambiente, ele é negativo. Certo? A gente sabe que a gente tem impactos negativos, lógico, só que em contrapartida a gente tem os impactos positivos. Se de um lado eu desmato, do outro lado eu posso reflorestar. Certo? É um exemplo clássico disso. E aí, por que eu disse que ia fazer o link agora com a geologia? As atividades antrópicas têm sido tão intensas no meio ambiente que até uma época da escala do tempo geológico na verdade está sendo discutida como sendo a atual, que seria no caso o antropoceno. Seria justamente a época geológica onde o homem está deixando a sua marca registrada na natureza. E aí esse debate ele é bem interessante, porque a gente sabe que o homem está emitindo mais carbono, o homem está desmatando, o homem está poluindo, a espécie humana, né? Está fazendo tudo isso. Só que aí o debate, um dos grandes conceitos que o debate ele se torna um pouquinho caloroso será que todas essas marcas que a gente está deixando agora no meio ambiente e na natureza ficarão registradas nas rochas e nos sedimentos para que lá no futuro, as futuras gerações, nossos bisnetos, tataranetos, etc., eles ao encontrar esse material consigam associar aquela rocha ao ambiente atual, analisando tudo que a gente tem feito, todas as ações antrópicas que a gente tem feito. Então, o antropoceno, ele tem trabalhado justamente nisso. Será que essas impressões ficariam registradas a tal ponto das gerações futuras daqui a 100, 200, 1000 anos encontrarem esse material e eles conseguirem associar a esse período por conta disso? Vai lá, Luan. O que é que você acha disso? Eu acho que, da maneira que vem os seres humanos agindo diante da natureza, né, os recursos naturais, talvez não sobre muita coisa para deixar registrado, porque não está agindo com consciência, né? Está usando de toda maneira de uma maneira excessiva, que talvez não sobre muita coisa para deixar registrado na história. Então é preciso criar essa consciência agora para a gente poder, no futuro, pelo menos sobrar, né?
alguns resquíciozinhos para a gente poder contar a história. E aí, dando essa continuidade, né, que é justamente a gente tentar deixar para gerações futuras, né, digamos assim, alguma coisa que a gente está usando, aí a gente vai muito para o que é que a gente está fazendo hoje, né, os impactos que a gente tem causado, os danos que a gente tem imprimido à natureza, qual a intensidade desse impacto e qual vai ser o reflexo para o futuro, né? E aí eu acho bastante interessante a gente redefinir 4 termos que a gente utiliza geralmente de maneira similar, todos eles, mas que tem uma certa diferença, né? Que são risco ambiental, impacto ambiental, dano ambiental e fragilidade ambiental, né? O risco ambiental, na verdade, ele nada mais é do que a probabilidade que uma área tem em sofrer um dano. Então, vamos supor que uma cidade esteja próxima de uma área natural, só que ainda não está ocasionando nenhum desequilíbrio àquele ambiente, certo? Só que há a possibilidade, então há o risco. A partir do momento em que deixa de ser probabilidade e passa a ser realidade, então a gente já entra no impacto ambiental. E aí o legal é que o impacto ambiental ele pode voltar para o anterior, né, para o risco ambiental naturalmente, por homeostasia, ou seja, o meio ambiente ter a capacidade de se autorregular. Só que nem sempre, ultimamente, né, isso tem acontecido. Por quê? Porque o homem tem realizado tantas atividades no meio ambiente que ele não tem conseguido, por si só, se recuperar. E aí entra o dano ambiental. A partir do momento em que uma área é considerada ambientalmente impactada a tal ponto de ser um dano ambiental, então o homem já vai precisar imprimir medidas mitigadoras positivas para que aquela área ela volte a ser, pelo menos em partes, o que ela era antes. Então é bastante interessante a gente falar desses termos aqui: risco ambiental, impacto ambiental e dano ambiental, certo? E aí, por fim, tem a fragilidade ambiental, que são aquelas áreas que naturalmente são frágeis e requer do homem, né, certos cuidados. Aí entra a questão das APAs, de APPs, matas ciliares, por exemplo, são áreas ambientalmente, naturalmente frágeis que requer, ou melhor, requer que tenha uma fiscalização intensa e que a gente tenha o menor contato possível, ou seja, uma menor atividade antrópica possível. E aí a gente entra... Diga aí. Não, pode continuar. Diga. Você sabe que se deixar falando aqui até amanhã, né? Então, vai me cortando. É que, hoje em dia, né, o homem ainda não percebeu que quanto mais ele se otimiza perante a natureza, mais ele se afasta dela. Então, ele vive de um modo egocêntrico, né? Que ele se acha acima de tudo, que pode dominar a natureza, dominar tudo. E ele não pode viver nesse modo para sempre. Ele tem que ligar o modo ecocêntrico, no caso, mais ecologicamente de viver. Porque fazendo acontecer mesmo a interação entre a harmonia entre a natureza e os seres vivos. Porque senão a gente vai acabar. Isso que você falou é que eu falava muito numa disciplina que eu dava lá na UFRB, que é Economia dos Recursos Naturais e dos Ecossistemas, onde eu trabalhava com a parte de desenvolvimento sustentável e tal. É justamente isso aí que você falou. Nós saímos da natureza, criamos células de concreto, né, se fossem escudos, justamente nos afastando da nossa ancestralidade. E aí gera justamente essa separação entre o egocentrismo e o ecocentrismo, né? E até que ponto isso é benéfico e a partir de que ponto isso se torna um malefício para nós como espécie humana, né? Que ainda está em evolução, né? A gente está no iniciozinho ali da evolução. A gente deu o primeiro passo, na verdade. Teve alguma pergunta aí com relação a esses primeiros temas que a gente está falando? Teve a questão aqui que Jean perguntou, né? Que quando o negacionismo prejudica o meio ambiente e as causas ambientais. Eu acho que
encaixa aí nessa questão, né? Porque o homem vê a situação acontecendo e sempre acha um modo de negar, de dizer que não está acontecendo, ou até mesmo de não enxergar aquilo que está acontecendo, que está diante dos seus olhos. Então, ele fez essa pergunta aí. Então, negacionismo acho que é o mal do século XXI, ou um dos principais males do século XXI, né? A gente teve que voltar a explicar que não existe terraplanismo, a gente teve que voltar a explicar que vacina não causa autismo, né? E tantas outras coisas. Ou seja, o negacionismo ele se torna, na verdade, uma zona de conforto para quem não quer avançar a partir dos fatos científicos existentes, certo? E aí surge, ou melhor, ressurge o negacionismo. E aí o nosso atual momento, nacionalmente falando, certo? Mostra muito bem isso. Que a gente tem um governo que, de certa forma, nega a ciência, e a gente vê a que ponto a pandemia, ou o Covid-19, né, o atual coronavírus, se disseminou no nosso país. A gente tem mais de 1 milhão de pessoas contaminadas, mais de 55 mil mortos, onde o negacionismo, entre aspas, né, o negacionismo proposto pelo atual governo faz com que muitas pessoas não deem crédito ao que a Organização Mundial da Saúde e outros meios científicos estão prerrogando, e estão saindo normalmente, vivendo normalmente, e isso faz com que o vírus seja mais facilmente disseminado, e a gente está vivendo essa situação. Ou seja, não deixa de ser um momento de negacionismo, onde uma parte está ali trabalhando arduamente para mostrar que não é assim que funciona, só que do outro lado tem uns negacionistas tentando bater de frentes, logicamente sem nenhum dado científico que dê suporte a eles. Então o negacionismo é um dos grandes problemas do século XXI. Século XXI. O professor Vanderlei fez uma pergunta aí, né, sobre esse tema que a gente está falando, né? As tecnologias humanas não seriam suficientes para recuperar a recuperação dos habitats? O que é que você acha? Diga aí que eu respondo depois. Bem, eu acho que para recuperação mesmo, precisa de consciência humana, não tecnologia. Porque se a gente consome aquele recurso de forma exagerada, não tem como a gente repor. A gente não domina a natureza. Então a gente não tem como usar tecnologias artificiais para produzir um novo ecossistema que ali existe há milhares de anos. Não tem como a gente fazer, pelo menos na minha visão, não tem como repor esse ecossistema já destruído. Então vamos lá, complementando o que você falou, de um lado realmente é preciso essa questão da consciência humana, né, para fazer uso racional dos recursos naturais. Aí a gente já volta lá para o primeiro tema o primeiro conceito do tema da nossa live, né? Usar racionalmente os recursos naturais e os ecossistemas, né, que a gente convive naturalmente. E aí entra outra questão interessante. Uma vez que a gente faz a extração ou a exploração ou a explotação do recurso natural, logicamente aquela área vai sofrer algum impacto, certo? O tanto que essa área sofreu de impacto, nem sempre a tecnologia até então desenvolvida pela espécie humana é capaz de recuperar. Ou seja, até certo ponto a gente tem sim tecnologia que colabore ou ajude aquela área a se recuperar, não necessariamente a chegar ao estado de clímax ou equilíbrio ecológico que existia anteriormente, certo? Isso é bem importante frisar. Só que em outros casos é muito complicado a gente, mesmo com a tecnologia, levar novamente o equilíbrio ecológico a uma área impactada. E aí eu cito, por exemplo, algumas atividades de mineração, certo? Não estou aqui dizendo que a mineração é um vilão, nada disso, certo? Até porque a gente usufrui da mineração, mas é
uma atividade que casa bem nessa situação. Por quê? Muitas minerações são realizadas a céu aberto, então geram aquelas cavas enormes, certo? Hoje em dia, sim, essas cavas elas têm todo um protocolo de recuperação ambiental que deve ser seguido. Só que antigamente isso não existia. Então as cavas eram abertas e nem sempre conseguia recuperar o equilíbrio daquela área. Porque a tecnologia chegava um momento que ela estancava, ela empacava. Daqui em diante, essa tecnologia não vai mais. Porque já está tão impactado o ambiente, já está tão sofrida a área que a gente não consegue mais. Então, as tecnologias, elas, até determinado ponto, elas conseguem sim nos auxiliar. A tecnologia sozinha não vai resolver nada. Elas nos auxiliam a melhorar ou fazer com que uma área volte ao seu clímax ou equilíbrio ecológico. Respondido, professor Vanderlei? Tinha mais perguntas aí, não foi? Tinha, só que... Você falou de Jean, do que eu falei, que eu respondi agora, mas você falou duas de Jean. A outra de Jean é colocando, né, como nós, estudantes de cientistas ambientais, podemos fazer para diminuir a pegada ecológica. Massa. Primeira coisa, você consegue definir pegada ecológica? A pegada ecológica, para mim, é aquela questão do nosso consumo, de como a gente consome, de como a gente se alimenta, de onde vêm esses alimentos, de onde vêm esses itens que a gente utiliza. Então, impacta diretamente, né, nos ecossistemas, na natureza. Porque se a gente consome só produtos que provocam impactos, por exemplo, fazem teste em animais, né, então a gente está contribuindo, né, para uma nuvem meio obscura, né? E se a gente, do outro lado, consome produtos mais ecologicamente saudáveis, ecologicamente corretos e tal, sustentáveis, a gente pode estar contribuindo, dando uma pequena contribuição para um mundo melhor, para pelo menos tentar manter nossos recursos naturais. Uhum. É isso aí. Então, a pegada ecológica, como você falou, é um termo, na verdade, que quem utiliza muito é a contabilidade ambiental, né? Trabalha muito com valoração ambiental, que é justamente analisar essa pressão do consumo, né, nos recursos naturais. Ou seja, o quanto é que a gente está pressionando os recursos naturais para nos atender o nosso consumo. Então, a pegada ecológica gira em torno disso. Tanto é que, se a gente jogar pegada ecológica no Google, aparece muitas pegadas verdes, né? E aí foge um pouquinho do conceito em si, né? Sai do lúdico, a gente tem que sair do lúdico e partir para o conceito em si. E aí, como é que, na verdade, como é que a gente consegue melhorar nossa pegada ecológica? Muito você já falou aí, que é justamente evitar, primeiro, produtos industrializados, né? Segundo, por que produtos industrializados? Primeiro, porque já é cientificamente comprovado que muitos deles realmente fazem mal à saúde. É comprovado, tanto que a OMS emitiu, se não me engano, há 2, 3 anos atrás, uma série de alimentos processados como altamente cancerígenos, que são alimentos processados, certo? E além disso, todos esses alimentos processados que a gente compra, a maioria deles vem em embalagens plásticas. E hoje um dos grandes males da sociedade moderna é a quantidade de plástico que existe na natureza, né, no meio ambiente, que não faz parte do meio ambiente, mas que praticamente é um produto que a gente encontra em qualquer lugar. Tanto é que um outro dia aí, uma mergulhadora numa fossa submarina, lá no fundo, encontrou um peixe com um plástico. Ou seja, o plástico, infelizmente, ele está em qualquer local do nosso planeta. E aí, além disso, eu vou deixar para falar de consumo de carnes, etc., para o final, quando a gente entrar na parte de pandemia, certo? Além disso, são várias outras atividades que a gente pode fazer de uma forma mais ecológica que vai impactar positivamente no meio ambiente.
relacionada à moradia, né? Relacionada a transporte, relacionada a consumo, como a gente já falou. Com relação à moradia, é comum a gente estar em casa e encontrar uma luz acesa no quarto, uma luz acesa na sala, uma na cozinha, uma televisão ligada e uma ou duas pessoas na casa. Então, é impossível a gente ter duas pessoas usufruindo 3, 4 espaços diferentes, certo? Então, aí já entra justamente a economia da energia elétrica. Um segundo fator importante é a economia de recurso hídrico, né, de água, certo? Evitar o uso indiscriminado de água. Na própria casa, ter todos os componentes elétricos, hidráulicos, tudo bem arrumadinho, porque isso evita justamente perda desses bens que a gente utiliza. Com relação ao transporte, utilização de transporte coletivo, de bicicletas, né, de caminhadas, a gente veio da floresta para a cidade, a gente, entre aspas, deixou de caminhar. Então, reativar esse ato tão natural nosso. Então, na verdade, é uma série de possibilidades que a gente pode reduzir o impacto, né, que é essa pegada ecológica, justamente visando o meio ambiente, né, parar de usar copo plástico e por aí vai. Em cada ambiente que a gente transita, em casa, no trabalho, na universidade, a gente consegue, conscientemente falando, a gente consegue diminuir essa pegada ecológica em vários aspectos. Beleza? Beleza. Eu acho que teve alguma pergunta de Vanderlei aí, não foi? Ele tá com a interrogação aqui de novo? Tem. Vê aí qual foi. Aqui. Considerando a questão da pegada ecológica, há caminhos para manter uma população humana de mais de 7 bilhões de pessoas e alcançar, no caso, manter a sustentabilidade? Sustentabilidade. Eu adoro esse termo, desenvolvimento sustentável, né? Porque a gente termina indo para desenvolvimento sustentável. E aí o bacana de desenvolvimento sustentável, eu vou até desenhar aqui para mostrar. O desenvolvimento sustentável ele está baseado em 3 grandes pilares, né? Que é o pilar social. Deixa eu desenhar aqui que aí eu vou passar para vocês. O pilar ambiental e o pilar econômico. O ideal, na verdade, dá para ver aí? Pronto. O ideal, na verdade, vou até aqui embaixo. O ideal, na verdade, do desenvolvimento sustentável é esse pontinho aqui que eu rachurei de vermelho, que é justamente onde a gente vai ter o equilíbrio entre essas 3 pernas do desenvolvimento sustentável. Só que nem sempre a gente tem esse equilíbrio perfeito. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente desenvolve ou busca o desenvolvimento, nem sempre o quesito sustentabilidade acompanha no mesmo nível. Certo? Quando a gente busca novas tecnologias, a gente precisa de mais recurso natural. Isso é natural. E esse desenvolvimento dessa tecnologia tem trazido junto também um aumento cada vez maior da população mundial. Então, como é que a gente vai balançar ambiente, economia e social? Então, na verdade, o desenvolvimento sustentável ele é um conceito muito interessante, só que, ao meu ver, é muito complicado a gente conseguir encaixar essas 3 pernas do tripé de tal forma que o tripé fique bem equilibrado. Ele sempre vai pender para um lado. Ou a gente vai ter um ambiental e um social forte e um econômico meio desequilibrado, ou a gente vai ter uma economia muito boa, um social muito bom, só que a gente vai ter um ambiental não muito bom, certo? A gente tem vários países no nosso planeta que não é plano, certo? Tem vários países que servem justamente para mostrar essas diferentes realidades. A gente tem países onde tem uma forte economia, um forte aporte social, mas a gente tem um lado ambiental fraco. Em outras a gente tem a parte ambiental muito forte, riquíssima em recurso natural, a parte econômica boa, mas a gente tem um social péssimo, desigualdades sociais, injustiças sociais, ou seja, fazer com que esse tripé funcione de maneira equilibrada é muito complicado, ainda mais num planeta onde a população
continua aumentando. A gente, até outro dia entre aspas, eram 2 bilhões, depois foi para 5 bilhões, agora já está em 7 bilhões, e a previsão é logo 10 bilhões, 15 bilhões. Então vai chegar uma hora que a gente não vai ter praticamente recurso natural para suprir toda essa população. E aí a gente vai entrar num grande problema de racionamento de recurso natural e de alimento, de água e tantas outras coisas, energia, petróleo que a gente utiliza, vários recursos que a gente utiliza que vai entrar em decadência e a gente não, até então, por mais que a gente se utilize de recursos renováveis, ainda não está no mesmo nível desses recursos que a gente utiliza. Certo? Runimar pontuou que geralmente tudo que é sustentável acaba sendo mais caro. Realmente é. Parece que não querem implementar uma logística que a população, a humanidade consuma produtos sustentáveis, né, para poder mesmo aquecer o mercado de produtos que têm sua obsolescência programada praticamente, porque fabricam seus equipamentos que daqui a 1 ano, 6 meses vão virar lixo, vai para o lixo, né? E não tem também uma logística reversa que reaproveite esses produtos que são descartados. Então, acaba também gerando mais lixo no nosso planeta e acaba nunca atingindo, né, um patamar ideal para um bem-estar para todo mundo. Ô Luan, vou te dar uma dica. Se você se movimentar menos, trava menos. Ah, sim, beleza. É o costume de apresentar seminários que está mexendo o tempo todo. Tem mais alguma coisa aí? Teve uma pergunta eu não lembro agora, acho que foi a Isha, lá do curso de Ciências Ambientais também, que ela pediu para falar um pouco da questão do desequilíbrio ecológico dentro desse viés de recurso natural e atividade antrópica. Sim. Quer falar? Não, você pode começar. O Senhor está no céu. Falando então um pouquinho com relação a esse desequilíbrio ecológico, que a gente já terminou comentando aqui, à medida que a gente foi conceituando risco, dano, recurso natural e atividade antrópica, esse desequilíbrio ecológico ele vai existir a partir do momento em que o homem, antropizando o meio ambiente, aumenta cada vez mais essa interação não benéfica, digamos assim, ao meio ambiente, fazendo com que ele entre em desequilíbrio. E quais são os mecanismos que nós usamos para tornar ou fazer com que o ambiente se desequilibre? Desmatamento, grandes propriedades de pastagens, né, de grandes fazendas de agricultura, não vou citar aqui os tipos de agricultura, né, culturas de animais diversas, que utiliza extensas áreas de pastagem. Essas áreas de pastagem, elas são desmatadas justamente para serem utilizadas em prol dessas atividades comerciais. E aí isso termina ocasionando desequilíbrio a partir do momento em que a gente avança esses ambientes naturais e que até então estavam equilibrados, e os animais desses ambientes eles ficam desnorteados. Então, a partir do momento que eles ficam desnorteados, eles logicamente vão invadir, entre aspas, porque na verdade eles não estão invadindo, né? Vão entrar nessas áreas que o homem se apropriou, e aí entra aquele embate entre espécie humana e outras espécies animais. Muito a parte central do nosso país, várias áreas onde onças invadem fazendas, outros felinos, alguns répteis, alguns anfíbios, justamente porque são áreas que até outro dia eram e aí nós esse equilíbrio ele existe justamente nessa apropriação indevida, assim, feita de qualquer forma pelo homem, dessas áreas que até então estavam em equilíbrio. Certo. Isso é um ciclo, né? Se você rompe esse ciclo, o restante do que era para ser um ciclo não vai mais fazer sua função.
aí mexe na cadeia alimentar dos animais, mexe em ecossistemas, mexe em toda uma cadeia completamente complexa que acaba ficando desnorteada por interesse de uma minoria que tenta caminhar, né, no sentido do progresso, mas aí acaba devastando, desequilibrando tudo. Uhum. É interessante falar que ultimamente a consciência ambiental tem aumentado por parte da nossa espécie e tem melhorado um pouco essa relação homem-ambiente. Só que ainda está longe de atingir um nível de consciência ambiental suficiente. Beleza. Tem mais alguma coisa aí para a gente entrar nessa parte de pandemias? Perguntas, não. Só mesmo quando a gente engrenar o assunto, que tem uma perguntinha de Jefferson. Perguntinha de Jefferson. Vamos lá. Quando a gente colocou no tema pandemias, com certeza quase todo mundo já relacionou ao Covid. O Covid-19, o coronavírus, que é a situação que a gente está vivendo atualmente. É natural. Só que aí, aqui, estou aberto aqui no computador, outras zoonoses, outras doenças infecciosas, né, que chegaram a nós como espécie humana, que não deixa de ser algo similar ao que a gente está vivendo agora, certo? Só que nós temos uma memória que falha ao tempo e a gente vai esquecendo das coisas, certo? E só para citar, a gente tem, por exemplo, H1N1. Todo mundo conhece, existe vacina, existe planejamento de vacina no nosso país, que nada mais é do que gripe suína, ou seja, uma gripe que veio do porco. Eu vou falando alguns termos e lá no final a gente vai casar tudo isso, certo? A gente tem a H5N1, que é a gripe aviária, que também afeta nós seres humanos. A gente tem, voltou agora novamente na África, o ebola. Um milhão de pessoas na África, onde o principal hospedeiro é o morcego. Até a gripe suína, a gripe aviária e o ebola, cujo hospedeiro é o morcego. O outro que provavelmente surgiu na África, né, é a AIDS. E a AIDS é o hospedeiro do agente patógeno, ele veio de chimpanzés ou macacos verdes africanos. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que grandes doenças que afetam nós humanos, elas estão vindo ou têm vindo ultimamente de animais. Agora, como é que se dá essa relação da doença que existe no animal, muitas vezes endêmico ao animal, vive no animal, o vírus, ou a bactéria, ou o parasita, e aí chega até nós e causa esse problema global. É interessante falar que no último século, eu peguei esse dado, mais de 75% das doenças, das doenças infecciosas, elas foram zoonoses. Ou seja, doenças infecciosas que passaram de um animal para nós humanos. Certo? Com todas essas que eles têm. E tem tantas outras, não ia ficar aqui listando dezenas delas. Certo? E aí, como é que vai sair lá do animal, seja um porco, seja um ave, seja um morcego, seja o macaco, ou seja qualquer outro animal, e vai chegar até nós. A partir da interação que existe entre o homem e esses animais. Não é interação de que bichinho bonitinho, de um carinho, não é esse tipo de interação. É interação do tipo caça ilegal, alimentação a partir da proteína animal desses animais, certo? Que muitas vezes são animais exóticos, certo? Manejo desses animais. Muitas vezes a gente faz um manejo de maneira a causar estresse nesses animais. Isso facilita essa transmissão do animal para o homem. Além disso, é comum a gente ver em várias feiras, né, vários animais
ambientes interagindo entre si. Ou seja, a interação de um animal com outro animal pode ocasionar a transmissão ou ser uma ponte do vírus ou bactéria ou parasita do animal hospedeiro até nós humanos. O caso, por exemplo, que está se estudando ou tentando encontrar a origem desse Covid-19. Então, a princípio, acreditava-se que era de um morcego, do morcego passou para o pangolim veio até nós humanos. Ou seja, esse vírus ele sofre mutação muito rápido e a partir do momento que ele vai sofrendo essas mutações, ele vai saltando de um animal para o outro até chegar a nós. Então, lá no morcego, lá no pangolim, esse vírus que já sofreu essa mutação, ele vivia empiricamente bem. Não ocasionava isso que está ocasionando em nós. Só que quando chega em nós, a gente não tem os anticorpos capazes de matar ou exterminar esse vírus, essa bactéria, esse parasita. E aí gera todo esse problema. Então, o que tem ocasionado essas pandemias é justamente isso. Essa relação entre o homem e os animais, que aí volta a recurso natural, volta a atividade antrópica, volta a desequilíbrio ambiental, volta tudo isso, certo? Que é justamente isso, essa relação entre nós e esses animais. E aí, voltando lá para a ecológica, que eu disse que deixaria isso para agora, o que a WWF, a Organização Mundial da Saúde e tantos outros órgãos mundiais, eles comentam bastante tentar reduzir o consumo de proteína animal. Ninguém aqui está dizendo, vire vegetariano, vire vegano, nada disso. A partir do momento que a gente simplesmente reduz o consumo de proteína animal, a gente reduz ou diminui essa possibilidade de transmissão de um vírus, um parasita que é endêmico de um animal e chega até nós, certo? E segundo, a gente economiza muitos outros recursos naturais, como por exemplo água. E aí eu trouxe aqui, só para vocês terem uma ideia, para fabricar 1 quilo de carne bovina, a gente gasta mais de 15 mil litros de água. Ou seja, a pegada ecológica está relacionada diretamente com o desequilíbrio, que está diretamente relacionado com preservar recursos naturais e também está diretamente relacionado a evitar ou minimizar o risco dessas pandemias e dessas doenças infecciosas. Então, ninguém está falando aqui para ser vegetariano, aproveitando, parar de comer carne, só mostrando que reduzir o consumo de proteína animal evita muito desses problemas, inclusive esse que a gente está vivendo agora. Certo? É porque a gente está exposto diretamente a riscos, né? E quando a gente consome esses animais, nossas ações pode gerar alguns impactos a nós mesmos, a nossa saúde, ao bem-estar dos animais, do meio ambiente em geral. Né? Uhum. Então, a gente assume esse risco quando a gente consome esses animais. Exemplo, tem os chineses, né, que com aqueles paladares deles, exóticos, que buscam sempre estar modificando, né, sua alimentação. Então, eles invadem esses ecossistemas, esses ambientes naturais desses animais para consumir e acaba despertando, né, vírus que pode ser prejudicial à nossa saúde. Exemplo da Covid-19. Exatamente. E é só pegando o gancho do que você falou, a China, inclusive, desse momento de pandemia para cá, ela já baniu a utilização de alguns tipos de animais como fonte de proteína animal para consumo humano. Então, mostrando que, de fato, evitar que isso aconteça é um passo para que novas ou futuras pandemias aconteçam, certo? E aí um termo que eu lembrei agora de não sei se foi um biólogo ou um estudante de biologia falou, é que nós estamos assando e fritando as pandemias do futuro. Uma vez que a gente continua consumindo qualquer tipo de proteína animal. Ou seja, a gente não busca padronizar aquilo que se vai consumir. Hoje eu quero consumir uma caça e quero uma sopa de morcego. Amanhã eu quero comer um javali, certo? E aí isso não é só na China. Espécies indígenas, por exemplo, elas se utilizam de caça. Então, isso também pode ser um fator de risco para possíveis pandemias. A partir do momento que esses indígenas, atualmente, eles estão em maior contato com nós, né, da cidade grande, isso pode desencadear também
novos processos infecciosos e pandêmicos. E aí, só para complementando, uma notícia de hoje, meio-dia, que foi descoberto na China mais um vírus que pode gerar uma nova pandemia no planeta. E aí esse vírus é da família do H1N1, lá da gripe suína, né, do H1 na verdade. Portanto, ele existe nos porcos, nos suínos, e há o risco desse vírus sofrer mutação e saltar dos porcos para nós humanos. E aí o problema é que nós humanos não temos anticorpos caso esse vírus novo, mutacionado, chegue aos nossos corpos. Ou seja, é mais um caso de uma possível pandemia que pode vir a acontecer, uma de tantas outras que daqui para frente podem existir, justamente por conta dessa busca incessante de recursos naturais, não só de proteína animal, pessoal, qualquer outro tipo de recurso natural, certo? Pode ocasionar esse desequilíbrio e, como consequência, esses problemas pandêmicos ou epidêmicos. Mais alguma coisa? Esse vírus que foi descoberto, se não me engano, é o G4, né? Ele só passa corpos para seres humanos. Não tem ainda o potencial de passar de seres humanos para outros seres humanos. Não impede que o vírus sofra mutação e passe de seres humanos para outros seres humanos. Lembrando que vírus... Diga, termine. Não, lembrando que a gente precisa rever nossas ações, né? A gente tem que ter todo o cuidado com nossa alimentação e nossas ações. Exatamente. Terminei esquecendo o que eu ia falar, mas eu lembro depois, né? E aí Leila comentou aqui da reeducação alimentar, já que, entre aspas, vem do animal. Exatamente isso, fazer uma reeducação alimentar é um dos meios de se tentar prevenir futuros problemas pandêmicos ou epidêmicos, justamente fazer uma reeducação alimentar e escolher aquilo do qual você vai se alimentar, certo? Não escolher qualquer tipo de alimento e escolher aquelas das fontes mais seguras possíveis. Mais alguma coisa? Jefferson aqui comentando que a questão alimentar está muito ligada à cultura, de ter conscientização, é exatamente isso. Tudo parte da cultura. A cultura, novamente comentando da cultura chinesa. A cultura chinesa é justamente essa, de se alimentar de proteínas exóticas. Entre aspas, uma sopa de morcego, um ensopado de pangolim e por aí vai, certo? Só que aí está começando a observar que isso pode gerar, como está gerando agora, tantos outros eventos de pandemia, epidemia, que pode acarretar sérios problemas à espécie humana. Mais alguma coisa aí, chefe? Não, só para complementar um pouco aí também o que Jefferson falou, a gente aqui no Brasil, exemplo, a gente tem a cultura de desmatar. A gente também pode despertar alguns agentes patógenos que podem vir para os seres humanos. A gente tem aí a degradação ambiental, o desmatamento na Amazônia, que a gente pode despertar algum tipo de vírus, né? A gente já tem a doença da malária, por exemplo, mas a malária não é uma pandemia, né? Ela não se torna pandemia porque ela tem o principal agente, o mosquito. Não é os seres humanos que fazem a transmissão. Uhum. E a gente pode sim despertar outros vírus também com a degradação também do bioma da Mata Atlântica, né? Que hoje em dia querem anestesiar desmatamento, um monte de coisas aí. E é complicado. Exatamente. Esse desequilíbrio ecológico, ele traz à tona todas essas possibilidades de novas doenças para nós humanos. Você disse que tinha uma pergunta de Jefferson aí relacionada à pandemia. Já foi respondida? Ainda não. Jefferson perguntou aqui se os infectados do coronavírus, que já estão curados,
se eles estão imunes ao vírus ou ainda podem se contaminar novamente. Vamos lá. Aí a gente entra novamente em dados científicos, então nada de negacionismo, né? Então, tá tudo bem preliminar, os estudos estão bem preliminares ainda, certo? E acredita-se que após o momento em que uma pessoa está curada do vírus, gira em torno de 3 meses o período em que ela está imune. Só que aí lembrando, isso é um estudo preliminar. Não estou dizendo aqui que tem 3 meses de imunidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns estudos já foram feitos, eu anotei aqui em algum lugar, está aqui, em 2 revistas internacionais, a Nature e a Nature Medicine, mostrando que divergência de dados justamente com relação à quantidade de anticorpos e imunidade após uma determinada quantidade de dias que a pessoa está curada, certo? E aí, esses estudos mostraram que 1% dos pacientes possui alta concentração de anticorpos após 40 dias de curados. Ou seja, curei hoje, daqui a 40 dias eu vou ter 1%, eu posso ter meus anticorpos lá em cima, me protegendo de ter novamente esse coronavírus. Em contrapartida, 33% da amostra populacional apresentou concentrações muito baixas depois desse mesmo período. Ou seja, eu tenho uma discrepância justamente da quantidade de anticorpos existente nos indivíduos. Alguns indivíduos se mostraram extremamente imunes com a quantidade de anticorpos lá em cima e outros mostraram a quantidade de anticorpos lá embaixo, certo? Então, atualmente não se sabe qual período que a gente tem de imunidade após curar do coronavírus. Primeiro, porque os estudos estão bem recentes, e segundo, porque é uma doença extremamente nova. Praticamente de dezembro para cá que essa doença está existindo. Então, 7 meses aí, 6, 7 meses dessa epidemia, dessa nova infecção respiratória, que a gente não tem dados suficientes para dizer o quanto de imunidade qual período de imunidade que a gente tem após contrair e ficar curado desse coronavírus. Beleza? Leila perguntou aí, mas é só para as pessoas que usam remédios ou os assintomáticos entram também nesse estudo? Esse estudo foi feito em pessoas que contraíram Covid-19, certo? Assintomático ou não, mas que contraíram Covid-19 e se curaram desse Covid. Então, o estudo foi feito tanto em pessoas assintomáticas e pessoas sintomáticas, nos dois grupos. Certo. O professor Vanderlei aí ressaltou. No caso da virose, os remédios tratam os sintomas e não a causa em si da doença. Exatamente. Aí a gente entra novamente num bang que está tendo esses dias de vários remédios, como exemplo da cloroquina, da ivermectina e tantos outros remédios que o pessoal está querendo usar e tem usado, certo? Só que é o que eu falo, ele é um paliativo, ele não vai atacar o vírus. Ele vai te ajudar a melhorar, só que ele é paliativo. Pode funcionar perfeitamente bem, como eu tenho conhecidos que fizeram utilização, por exemplo, da ivermectina e teve um bom resultado, certo? Em contrapartida, tem outras pessoas que se utilizam desses remédios e não tem resultado nenhum. Ou seja, porque não tem um estudo científico que comprove a eficácia desses medicamentos e, como o professor Vanderlei falou, ele não ataca a causa, certo? Então, ele é um paliativo que pode te ajudar a melhorar, como pode não ajudar, né? Pronto. Professor, eu vou te falar, falta 2 minutos, né? Que o Instagram só permite a gente conversar 1 hora. Então falta pode encerrar. Vamos encerrar. Espero que a gente tenha tirado as dúvidas do pessoal e tenha agradado o pessoal, né? A primeira
espero que venha mais com outros alunos, né, do curso. E aí a gente espera que, de fato, isso possa acontecer, contemplar todo mundo com os assuntos que são necessários. Então, primeiro eu queria te agradecer por aceitar o convite em nome do Bacharelado de Ciências Ambientais, em estar aqui para a gente fazer essa discussão bem informal, digamos assim, né? Com relação a esse tema tão atual. Informar que assim que você salvar aí, essa live vai ficar salva tanto no BCA quanto no Geologia Geral, certo? Como o Jefferson falou, o tempo é curto e o papo é extenso, justamente isso. E queria agradecer a vocês que participaram. E tendo dúvidas, pode mandar para mim ou para o Luan, que a gente está aqui para debater. Provavelmente lá na frente a gente vai ter novas lives, inclusive com outros alunos também, tanto da geologia quanto de ciências ambientais. Isso aí. Beleza? Obrigado, pessoal. Pessoal, obrigado, Luan, e até a próxima. Valeu. Até a próxima. Aí, valeu.